Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Trago hoje uma meditação para acalmar os nossos corações. Eu sempre falo nosso porque eu sempre estou envolvida também. Todas as vezes que eu estudo a palavra de Deus, é algo que eu trago para mim e desejo também oferecer o melhor para o outro. Hoje eu quero falar sobre o medo. Você tem medo? Eu sou Marijane Fernandes, há muito tempo estudei no Seminário Batista do Cariri e desde lá minha vida também tem se dedicado à leitura da palavra e a falar de Deus para outras pessoas. Nesse canal eu quero falar de coisas boas, quero falar de momentos bons com a família, com os amigos, em viagens e tudo isso que a vida pode nos dar do melhor. Cada um de acordo com aquilo que pode fazer sem ansiar outras coisas além das nossas posses. E falar sobre o medo é um assunto que ele me fala ao coração. E eu estava lembrando exatamente ao trazer isso aqui para nós neste momento, da época em que eu ainda estudava no Seminário Batista do Cariri. Há muito tempo, isso foi no ano de 1997. Foi uma semana que era uma semana bem agitada e eu sempre tive medo e sempre lutando porque eu acredito que o medo é a falta de confiança em Deus. E eu dizia, Senhor, eu confio em Ti. Mas de vez em quando eu me encontrava em algumas situações em que tinha medo de falar em público, eu tinha medo às vezes de ir para um lugar desconhecido, eu tinha medo quando eu ia iniciar um emprego novo e sempre aquela insegurança que é provocada pelo medo. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa audaciosa, vai se meter ali no perigo porque você não tem medo, não é isso. Existe a ideia da prudência também, mas existe também um medo que ele às vezes foge do controle. Eu estou falando desse tipo de medo que ele foge do controle, que é a falta de confiança em Deus mesmo. E isso me atormentava. Então nessa semana bem louca eu teria que falar em 3 igrejas na sociedade feminina e eu disse, eu vou falar sobre o medo. Dessa vez eu aprendo de vez o que é o medo. E me dediquei aqui a estudar no Salmo 27, que vai ser a nossa meditação hoje. Então passei pela primeira igreja, depois fui na segunda e na terceira era um dia de sábado. Quando eu e a outra jovem lá, nós voltávamos, tínhamos que deixar o ônibus numa estrada, que era a principal, e o seminário ficava depois de uma entradinha. Tinha uma fábrica na frente, tinha uma entrada e ela era escura, perigosa e difícil, muito difícil. Então nós saímos, só 2 jovens, ainda jovem naquela época, eu também. Quando nós estávamos nos preparando para entrar, para passar por aquela entradinha lá, alguém numa bicicleta, um homem, grita, ei, vem cá! Quando nós olhamos, a única coisa que eu lembro é que eu corri tanto que eu lembro de ter chegado lá no dormitório e tinha uma boa jornada. Não percebi como tinha corrido, a adrenalina foi maior. Quando eu cheguei no dormitório, que eu respirei, aí a jovem olhou para mim, você lembra qual foi a mensagem que falou hoje sobre o medo? Por fim, é um assunto que nós temos que debater e estudar a vida inteira. Hoje eu estou melhor, graças a Deus eu estou melhor. E no Salmo 27:1 diz o seguinte, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Vamos orar para iniciar. Senhor Deus, muito obrigada por esse momento, abençoe a cada vida que vai ouvir a Tua palavra. Enche o nosso coração de confiança e afasta de nós o medo. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Davi foi um homem que passou por muitas dificuldades. Foi o homem segundo o coração de Deus. Tanto é que Davi significa amado. E ele realmente foi amado por Deus. Não significa que Davi não teve erros. Ele teve vários erros e a Bíblia não esconde os erros de ninguém. Porque nós temos que ter um coração contrito e arrependido diante de Deus e não errar mais, e não pecar mais. Se ajoelhar, pedir perdão e não pecar mais. Pelo menos no mesmo erro não, porque nós somos falhos. Nós temos que ter um coração contrito. Era esse o coração de Davi. E Davi era um homem de guerra. Ele vivia combatendo. Era muito propício naquela época eles viverem combatendo. O que nós percebemos na vida de Davi é que desde jovem ele era uma pessoa zelosa. Cuidava das ovelhas, mas também era corajoso, ele lutava contra animais ferozes e tudo mais. Tanto é que teve um grande desafio na vida de Davi, que passou até a ser um episódio que todo mundo fala e é quase
que corriqueiro, o episódio em que ele vence o gigante Golias. Imagina, Golias, um filisteu com quase 3 metros de altura, e Davi ele era pequenininho, ele era baixinho. Porque Deus ele não vê a aparência, ele vê o coração. E ele via o coração de Davi. E quando Golias estava desafiando o exército de Deus, Israel, o povo escolhido de Deus, e falando tantas coisas, Davi foi lá e ele disse: eu vou lutar contra Golias. E foi sem armadura, porque a armadura pesava muito. E ele só tinha a funda e a pedrinha. Tanto é que os próprios irmãos de Davi o criticaram, dizendo que ele queria se mostrar e tudo mais. Mas ele não ligou. Ele foi lutar contra Golias, mas ele não foi sozinho. Não foi a coragem de Davi, foi Deus. Porque Davi ele era um instrumento, mas toda a resposta veio do Senhor. A luta era do Senhor. E a maior indignação de Davi é porque aquele gigante estava ultrajando o nome do Deus vivo. Coisas que nós não podemos deixar no nosso dia a dia ultrajarem o nome de Deus, o Deus grandioso, o Deus que fez tudo, o Deus que é o nosso Deus. E ele foi lutar, e ele foi em nome do Senhor. E ele venceu. Imagina, humanamente impossível. Improvável alguém com uma pedrinha lançar na cabeça, o gigante cair e depois ele ir lá e cortar a cabeça. Realmente veio de Deus. Diante de uma situação como essa, uma pessoa normal teria medo. Qualquer um, eu já tremeria. Ele teve coragem. Ele teve coragem porque a confiança dele estava no Senhor. Ele olhou para o lugar certo. E é justamente quando ele diz aqui no Salmo: Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? É uma pergunta retórica. Não precisa resposta, ele não vai temer ninguém. E você vai ver isso na vida de Davi. Ele foi ungido rei porque Saul desobedeceu a Deus, tinha um coração obstinado, desobediente. Ele foi ungido rei antes de Saul sair do trono. Quando o rei Saul descobriu, ele passou a perseguir a Davi. E foram muitas ocasiões que ele tentou jogar a lança contra Davi e tudo mais. Mas teve um momento em que o rei Saul entrou em uma caverna e Davi estava lá. Ele teve a oportunidade de matar o rei Saul e se livrar do problema. Qualquer um teria feito isso. E até um ato de coragem deixar um inimigo com o poder de Saul, confiando que era o Senhor quem faria toda a obra. Davi ele não se antecipou. Nesse momento ele não se antecipou, ele não matou. Ele não levantou a mão contra o ungido do Senhor. Depois que ele foi perseguido por Saul e já ungido rei, ele passou a ser perseguido pelo próprio filho. E em muitas situações Davi era perseguido. Quando não era em guerra, eram por inimigos que andavam lado a lado com ele. Muitas vezes um inimigo nas nossas vidas não é aquele inimigo declarado. Às vezes o inimigo é aquela pessoa que não quer o teu bem, que está do teu lado e te dá conselhos errados. É aquela pessoa que não sonha com você, que não quer vê-lo crescer. Existem vários tipos de inimigo. Às vezes é uma pessoa que está mesmo bem no dia a dia íntimo. Pode ser um irmão, pode ser uma irmã, pode ser um esposo, uma esposa, dependendo da situação. Não que nós devemos odiar as pessoas, nem os nossos inimigos nós devemos odiar. Mas existem várias situações que nos colocam diante de perigo. Davi era uma dessas pessoas. E ele suportou tudo isso. Então, nesse momento do Salmo, provavelmente ele estava numa dessas situações de perigo. Que o Salmo destaca a confiança de Davi e o anseio dele em estar na presença de Deus. Desse Salmo, nós poderíamos pegar vários temas. Eu quero falar sobre o medo. Porque o medo, quando faz parte das nossas vidas, mostra em nossas vidas, em nossas atitudes, a falta de confiança. E quando ele diz, Senhor é a minha luz, gente, a luz é muito importante. Estava assistindo a um filme que se chamava Nevoeiro, do Stephen King. E interessante que o nevoeiro não deixava ninguém sair pela cidade porque ninguém via nada. E tinha uns monstros matando as pessoas, e eram monstros que exterminavam mesmo. Então, quando no final do filme um grupo conseguiu sair do local onde eles estavam e entraram no carro, seguiram,
eles não conseguiam ver nada, não conseguiam ver nada. E já no final do filme, o protagonista lá estava com com um casal idoso, com um filho e com uma moça no carro. Havia uma arma com 4 balas. E ele não via nada no nevoeiro e ele ouvia baques, só ouvia baques. Eles achavam que eram os monstros que vinham para atacá-lo e eles matavam de forma muito ruim. E olharam um para o outro, queriam se matar, só com 4 balas. Então o protagonista, ele se saiu de Marte, matou o casal de idosos, matou o filho e matou a moça que estava. E saiu para enfrentar os monstros, né, para ser morto pelos monstros. Ele não via nada, só que de repente o nevoeiro passa nessa hora e quando ele olha para o lado, o baque não eram monstros, era o exército vindo para salvá-lo. E ele já havia matado 4 pessoas que ele amava muito. Então a luz, ela é muito importante. E nesse momento deixar-se levar ou pela ideia de coragem, que eu acredito que faltou confiança, não vejo muito bem como coragem, vejo mais como desespero. O medo, ele nos leva ao desespero. E justamente nessa hora de desespero, pela falta de luz, de guia, nós podemos fazer algo que vai ser destrutivo para o resto das nossas vidas. Quando eu assistia ao filme, eu pensei nisso. Exatamente, o medo aliado ao desespero, seja no que for. Às vezes você tem algo para uma conta a pagar e está vencendo, é algo que vai te deixar numa situação muito encrencada e desesperadamente você corre e faz um empréstimo. Aquele empréstimo vai levar ali 3 anos da tua vida com juros absurdos. Foi algo que se fez na hora do desespero, que talvez esperando um pouquinho mais tivesse outra saída, outra luz. Tá vendo? A luz, ela é importante. Seja do modo real, figurativo, ela é importante. O Senhor é isso. O Senhor é a luz. É justamente nesse momento de desespero que Ele clareia. Porque quando estamos com medo, desesperado, não conseguimos enxergar. E o salmista diz: o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Essa questão de força. Muitas vezes você está abatido, cansado. Não só força no sentido de falta de alimento material, mas falta de alimento espiritual. E você já fez tanto, está tão cansado, tão abatido, temendo o futuro, não sabe o que vai acontecer, não sei a situação que cada um está passando. Às vezes é o medo do futuro e nós nem sabemos o que é o futuro, só sabemos o agora. E nos preocupamos tanto, tememos o desemprego, tememos essa economia louca que o Brasil está, tememos a situação de polarização que o Brasil vive, tememos as rebeliões, tememos o crime que está tão absurdo no Brasil, tememos tanta coisa. E isso turva nossas vidas e nos impede de viver o dia, de nos alegrar com o que nós temos com hoje, temendo o futuro, e nós nem sabemos se vamos chegar amanhã, se vamos chegar daqui a pouco, nós não sabemos. Então o Senhor, Ele é a nossa força quando nós estamos cansados. Às vezes tentamos, não vai dar certo, já nos entregamos, estamos com medo, tudo isso, e o Senhor, Ele é a força, é Ele quem dá o ânimo, é Ele quem levanta o oprimido, é isso que Davi está falando. No decorrer dos salmos, quando ele diz: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comemorarem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que, no 3, um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. E ele primeiro diz que quando os adversários se chegaram, eles que tropeçaram. Quando ele fala isso, eu não sei o momento de guerra que ele estava vivendo aqui, mas eu lembro novamente do episódio com Golias. Golias tropeçou, Golias caiu. Ainda que é uma locução conjuntiva concessiva, ela coloca um impedimento. Esse impedimento aqui é o exército. Imagina você diante de um exército, aquelas armas apontadas. Não temeria? Vai morrer? Não, ele não temeria. Isso é confiar. Observem que o contrário aí que nós temos da ideia de medo é a falta de confiança. Aí depois ele disse: ainda que a guerra se levantasse contra mim. Muitas vezes no dia a dia nós ouvimos rumores de guerra e já estamos com medo. E ele disse: ainda que
tem uma concessiva, tem um impedimento, mas na oração principal, a ação ela se completa. E todas as vezes que a ação se completa aqui, eles, o meu coração não temerá. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Era essa a força de Davi, o desejo de estar na presença de Deus. Nós sabemos que um dia, quando morrermos, se morrermos com Cristo, tendo Cristo como nosso Salvador, que para estarmos no céu precisamos aceitar a Cristo como Salvador e seguir a Bíblia, seguir a palavra de Deus. Quando um dia nós nos encontrarmos após a morte, estaremos no céu com Cristo, continuamente na presença dele, em eterno louvor. Davi diz aqui, é isso que ele deseja, já começar aqui o que ele vai usufruir no céu. Esse deve ser o desejo de toda pessoa que teme a Deus. É essa ideia de temer a Deus, temer no sentido de zelo, de obedecer, não ter medo. Uma coisa é temer o perigo com prudência. Tem um monte de bala perdida ali, eu não vou chegar lá no meio da bala perdida, porque eu temo esse perigo. Nós temos escolhas. Eu posso escolher estar ou não no meio da bala perdida. Se eu for lá para o meio da bala perdida, também não adianta dizer, Senhor, me salva, porque Deus também deixou a prudência, o discernimento, a sabedoria. Quando eu falo de não ter medo, dentro da prudência, é o medo que é o medo prejuízo, que é o medo doença, que é o medo desobediência, que é o medo estar longe de Deus. Nós temos que ter prudência na vida. E depois ele fala o seguinte, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no culto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Eu nunca passei uma adversidade de estar no meio de uma guerra, graças a Deus. No nosso mundo hoje, muitas pessoas estão vivendo debaixo de uma guerra. Pessoal da Ucrânia. Essa é uma adversidade muito grande. E ele diz que se ele estiver diante de um perigo como esse, o Senhor iria encobrir, iria proteger. É o que diz o Salmo, tu me cercas por diante e por detrás e sobre mim colocas a tua mão. Mas muitas vezes a nossa adversidade pode não ser uma guerra real, uma guerra armada, um inimigo do lado, um inimigo do outro, com armamento e tudo mais. Mas podem ser as adversidades do dia a dia. Pode ser a batalha com uma doença. Pode ser a batalha com um divórcio, né? Com alguém que te despreza, com alguém que te abandona. Pode ser alguém que não quer o teu bem. Pode ser alguém que foi falso com você, te enganou, te traiu. Existem vários tipos de adversidades, vários. Pode ser realmente uma situação difícil financeiramente, tantas existem hoje em dia. Mas aqui no Salmo, a palavra de Deus, ela não mente. Então ele diz que por-me-á sobre uma rocha. Gosto muito essa metáfora da rocha. Para quem vivia nos campos de batalha, a rocha era um local que dava uma visão ampla de onde estava o inimigo. Era um local seguro. Dependendo da rocha, até chegar lá, havia várias caminhadas que eles poderiam vencer. E isso mostra uma metáfora para Deus. O Senhor é uma rocha, então é seguro. Se nós estivermos nesta rocha, nós estaremos seguros. Eu lembro que em 1988, minha irmã morreu. E aquilo para mim acabou. A vida, eu me senti numa situação muito miserável, angustiada, sabia que ela era salva, sabia que estava com Deus e tudo mais, mas a dor da saudade era medonha. Eu via os anos se passando e a minha vida sem vida. Achava que nunca mais poderia sorrir. Eu estava vivendo um momento de adversidade terrível, como muitas pessoas vivem também. Não encontrei sossego para a minha alma. Lembro que no dia do velório alguém me disse, o que eu faço hoje não entenderás. E aquilo ali me deixou mais amargurada. Como que eu vou entender agora o que está acontecendo? E eu me debati, porque eu acreditava que a força vinha de mim, mas a força ela vem do Senhor. No dia que eu entendi que no Senhor estava a minha rocha, a minha segurança, o meu coração teve paz, o meu coração teve calma. Não significa que você vai deixar de sentir saudade. Sinto muita saudade da minha irmã. Mas é uma saudade que eu sei que daqui a um tempo estarei com ela no céu. Primeiro contemplarei o meu Cristo. Serei feliz. De verdade. E aí eu vou conversar com a minha irmã e com tantas pessoas queridas que já partiram. Hoje eu entendo plenamente porque o Senhor, Ele é a minha rocha. Depois o salmista diz também, agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim.
Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo, cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim. E responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, e o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu fostes a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. E nós vemos aqui que a oração de Davi, que o pedido de Davi, quando ele diz que o Senhor não deixou que ele usa a palavra, também agora minha cabeça será exaltada. Significa orgulho, soberba, que muita gente também age dessa forma. O fulano me fez mal, vou dar a volta por cima para ele ver quem eu sou. Não é isso. Não é isso o desejo do Senhor. Não é dar a volta por cima. Isso é vingança, e a vingança não pertence a nós. É não temer o perigo, porque Deus está conosco e diante do perigo, Ele não vai nos deixar perder. Porque quem é servo do Senhor não perde. Mesmo que ele perca a vida, esta vida terrena, ele vai ganhar uma vida muito melhor no céu. Mas para isso, ele precisa ser servo do Senhor. E o salmista diz, na sua oração, não escondas de mim a tua face. Não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Às vezes, Deus ele vira a face. Ele se esconde. Justamente na ira do Senhor, se ele contemplar o pecado, por ele ser um Deus santo, que ele não admite o pecado, ele não conhece o pecado, se ele contemplar, ele vai aniquilar, ele vai destruir, porque Deus é um Deus zeloso e ele zela pelo seu nome. E aqui o salmista diz, não fique irado comigo, não vira o teu rosto. Olha a dependência de Davi diante de Deus. Não é à toa que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E a dependência é confiar, é acreditar que mesmo que tudo de ruim aconteça, ele não vai temer. Porque ele sabe o Deus em que ele crê. E ele sabe para onde ele vai. Depois, no versículo 10, ele diz, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Quando meu pai e minha mãe me desampararem, quando, né? Aí uma ideia de probabilidade. Mesmo que desampare, se morrer, se não quiser, olha que pai e mãe é a figura que Deus deixou na terra realmente como amparo, com amor incondicional, semelhante ao de Deus. Mas o amor de Deus é maior que o amor de um pai e de uma mãe. Terrenamente existem mães que abandonam, existem pais que abandonam, mas o Senhor jamais abandonará. O Senhor Deus, ele abandonou Jesus Cristo na cruz para salvar o mundo, porque ele tinha poder de tirar o filho, seu único filho, daquela cruz para não sofrer as amarguras de uma crucificação. Mas ele olhou o mundo caído. E somente por Cristo, pelo sangue remidor, é que esta humanidade perdida, se o aceitar, poderá ser salva. Então, neste momento, o amor da humanidade, Cristo cumpriu o seu propósito. Mas era um propósito que Cristo, de livre e espontânea vontade, decidiu fazer. Esse é um Deus maravilhoso. E depois, no versículo 11, diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Ensina-me. Sou professora há muitos anos. Sou professora de língua portuguesa, inclusive tenho outro canal que eu falo só de língua portuguesa. E durante todos esses anos, eu percebi que o aluno ele tem que querer aprender. Não adianta ser o melhor professor, colocar um tomate no nariz, se vestir de palhaço, não adianta. Se o aluno não quiser aprender, de nada adiantará. Existe uma parceria entre quem ensina e quem aprende. E essa parceria ela tem que andar de comum acordo. Quando ele diz aqui, ensina-me, o Senhor quer ensinar. E o salmista queria aprender. Parceria que dá certo. E ele sabe que tem inimigos e ele precisa pisar no lugar certo. Imagina diante de uma guerra, voltando para uma metáfora da guerra. Se pisar num campo minado, se pisar no lugar errado, se for para o lado do inimigo, é morte certa. Quem tem sido teu inimigo no dia a dia? A quem você teme? Já colocou nas mãos de Deus? Ou você está tentando agir por vontade própria? Por isso o medo vem no teu coração. Pode ser uma pessoa que está ao teu lado, pode ser no teu emprego, pode ser uma doença, pode ser algo muito terrível. Mas uma coisa é certa, o Senhor
Todo-Poderoso, que possui todas as nações da terra na palma da sua mão, Ele tem poder para fazer muito mais do que você imagina. Agora você deve lembrar que a busca pelo Senhor não é atrás de recurso material, é atrás de uma vida eterna. O Senhor, Ele dá os agrados aqui na terra, a quem Ele quer dar. Ele prometeu o céu, e para mim isso já está de bom tamanho. Eu nem mereço, mas Ele me deu, e eu quero alcançar. No 12 ele diz: não entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Alguém se levantou contra você? Entrega na mão do Senhor. Alguém respira crueldade perto de você? Entrega nas mãos do Senhor, mas esquece. Não fica relembrando o fato, esquece. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu lembro de um dedinho na minha cabeça, quando eu estou assim, bem agoniada: fica quieta, eu sou Deus. Não é a minha força, não é a tua força, é a força de Deus. Davi não venceu Golias pela força dele, nem pela coragem dele, nem armando ciladas. Às vezes as pessoas armam ciladas para se vingar. Ele não fez isso, ele foi em nome do Senhor. Enfrenta os teus problemas em nome do Senhor. E depois ele diz, 13, pereceria sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Olha, uma coisa que eu tenho lido nas redes sociais e pensado, eu gosto muito de animais, eu amo. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de animais. Gosto tanto que eu passo pela rua, se eu vi um animal ferido, eu vou levar para tratar. E eu vou dar comida, eu vou fazer alguma coisa, eu gosto. Mas aquele dizer que virou um lema na boca de muita gente, eu amo mais o meu cachorro do que o ser humano, não dá. Foi o ser humano que Deus colocou para tomar conta de tudo. Coisas que Deus colocou para nós fazermos neste mundo, os anjos anelaram fazer. Por mais que eu ame um animal, eu vou amar mais o ser humano. E o salmista diz aqui que ele crê. E ele pereceria se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Existe a bondade do Senhor aqui. E essa bondade, ela se manifesta de diversas formas. 1000 pessoas podem não te ajudar, mas alguém te dará a mão. Mas se essas 1000 pessoas que não te ajudaram, não significa que você vai ter ódio delas. Não, vem do Senhor. Até a pessoa que te ajuda, quem fez foi o Senhor. Não partiu dela. Porque querer fazer o bem está em nós, porém não realizá-lo. É o Senhor que move. Seja quem for. Eu lembro, já estou quase terminando, porque eu vou terminar com a ideia de espera no Senhor. Eu lembro que há muitos anos, ainda era bem jovem, deveria ter uns 19 anos. Eu morava em Manacapuru, hoje eu moro em Manaus, aqui, né, no Amazonas. Mas eu morava em Manacapuru, vizinho aqui, uma cidade vizinha aqui de Manaus. E todas as vezes que nós passávamos, tínhamos que pegar a balsa, que ainda não havia a ponte aqui que fizeram entre Manaus e Iranduba. E aquela balsa eu tinha que esperar, eu não gostava de andar de barcos porque eu tinha medo, olha aí, tenho medo d'água, né? Esse é um medo certo. Eu não aprendi a nadar, eu sei nadar, mas não para me salvar. E aí eu vim a Manaus, vim com dinheiro contado da passagem do ônibus, estava sem dinheiro para nada. Tomei café em casa, em Manacapuru, peguei o ônibus, vim para cá, fiz as compras, demorei um pouquinho mais, porque andando a pé para todos os lados, carregando um monte de sacolas. Quando eu voltei, já ia dar meio-dia. E num sol, ai meu Deus, que é um sol para cada ser humano aqui em Manaus, né, no Amazonas. É muito calor, é muita quentura. Visitem Manaus, é muito bom. E aí quando chegou meio-dia, eu não tinha dinheiro para comprar água. E eu estava morrendo de sede. Entrei na balsa, esperei ali a travessia, quase 30 minutos de travessia, teria que correr para comprar a passagem do ônibus do outro lado. E fui. Quando eu cheguei, eu já não aguentava mais de sede. Eu aguento a fome, mas a sede não. E eu olhei para um monte de água, eu digo, mas eu estou cercada de água, vou tomar essa água. Mas havia virado uma feira e as pessoas estavam tratando peixe à beira lá do rio e tudo mais. Eu digo, não vou tomar essa água, tá com muito cheiro de peixe. Olha, ainda estava escolhendo, né? E eu pensei, eu vou aguentar chegar em casa. E aquilo já estava me irritando, o calor, com dor de cabeça, enxaqueca, sol de meio-dia em Manaus, ninguém merece. Sem água, eu queria água gelada, eu estava exigindo, olha. E eu comecei a me irritar. Quando eu corri para comprar a passagem, tinha ônibus sem ar-condicionado para acabar de completar.
sem dinheiro também, né? Comprei o primeiro que tinha, que estava saindo. O ônibus, ele estava lotado. Quando eu sentei no ônibus, eu já estava com muita raiva. Eu estava com muita raiva. Sentei, eu digo, é ruim ser pobre, é ruim ser pobre. Quando eu sentei, olhar para o lado, aquele pessoal vendendo água e vendendo salgadinho, bananinha frita, né? E eu já com fome também, mas eu queria mais a água. E aí eu virei minha cabeça, fechei os olhos e eu, Senhor, eu tô com raiva, tira a raiva do meu coração. Quando eu sinto alguém sentado do meu lado, veio um cheiro de cachaça muito forte. Eu digo, eu não acredito. Para acabar de completar, ainda sentou do meu lado um bêbado. E eu fechei os olhos, virei a cara e não quis olhar, porque para não pecar mais. E eu senti aquilo me cutucar assim no ombro e eu pensando, não acredito, ele vai ainda vai mexer comigo. E eu fui olhando devagar. Quando eu olho para o lado, ele estava me oferecendo uma garrafinha de água mineral bem gelada. Eu recebi, é claro, estava com muita sede. E eu disse obrigada, peguei a água e ele simplesmente virou para o outro lado, nem senti mais o bafo de cachaça e tomei a água. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quando eu conto esse caso, isso me dá uma tristeza porque eu pequei. Eu me irritei e o Senhor disse, eu vou ter misericórdia de ti. Eu vou te mostrar que eu sou o teu Deus. Estou falando sobre medo e virei para isso, né? Porque deu aqui no Salmo sobre isso. Nós não podemos ter medo. Das muitas circunstâncias da vida, nós não podemos. É o Senhor quem cuida de nós. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E ele diz, espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. Essa espera, Senhor, a vida toda eu esperei, mas está certo, eu esperei em ti. E quem espera no Senhor não se cansa. Às vezes aconteceu naquele episódio eu ficar zangada por causa do calor. Estou colocando desculpas, né? Mas o Senhor me deu uma lição que até hoje dói. E eu nunca mais vi aquele bêbado, ele não me atormentou. O Senhor providenciou por meio dele aquele refúgio. Espera no Senhor. O Senhor, ele é Deus de tudo. Ele é o Senhor do tempo. Ele não está agindo na nossa vontade. Ele está agindo na nossa obediência. Não temas o perigo que te cerca. Vamos orar. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Que a tua palavra esteja na vida de cada um que esteja me ouvindo. Cuida de cada um. Abre a mente, abre o coração. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém.